pastor já anunciou a mensagem, chama-se Chega de Dar Cabeçada. Quem já deu cabeçada na vida aqui? Dá um sinalzinho para mim, só para eu saber. Quem já deu? Não estou falando da cabeçada do tombo que você leva e bate com a cabeça no chão. Não é desse tombo com a cabeça. Quem já deu cabeçada na vida? Você sabe o que significa dar cabeçada na vida? São aquelas coisas erradas que a gente faz e que deu tudo errado, são aquelas decisões, aqueles planos que não funcionaram e que a gente chegou lá na frente, deu tudo errado. E eu quero usar 2 exemplos bíblicos para mostrar que cabeçada não é privilégio de gente nova, não. Tem muita gente madura que dá cabeçada na vida. Então eu vou falar pouco do jovem e vou falar mais do adulto, porque a gente que é adulto tem a cabeça mais dura. A gente acha que são os jovens, mas a gente tem a cabeça muito dura. Como é que eu sei disso? Quanto mais velho eu estou ficando... Não fale isso de mim não, irmã, deixa só minha mulher falar. Mais cabeça dura eu vou ficando, né? Eu perguntei e você respondeu, né, irmã? Toda esposa sabe aqui, nossa, esse homem está ficando, nossa, cabeça dura, a gente fala, a gente que é marido não pode nem falar, né? Senão... Mas pega a sua Bíblia junto comigo e abra em Gênesis capítulo 13. E vamos ver de que tipo de cabeçada nós estamos falando essa noite. Nós vamos então falar sobre cabeçadas, descaminhos e recomeços, usando a história de Abrão, antes da aliança com Deus, e a história do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Em Gênesis 13, de 1 a 4, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. O que esse texto bíblico vai ensinar para mim e para você sobre descaminhos e recomeços? O que essa história vai ensinar? Primeiro o seguinte, vamos pegar o contexto histórico aqui. Abrão muda de Neguebe para o Egito. Se você voltar atrás, se você voltar para o capítulo 12, você vai encontrar aquele texto célebre que todos nós cristãos conhecemos, quando Deus fala com Abrão assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra era Canaã, então ele sai, parte em direção a Canaã, se estabelece, atravessa a terra de Canaã, até chegar em Neguebe, e aí vai acontecer um episódio que muda tudo na história de Abrão. Se você ler no capítulo 12, verso 10, o texto diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali por algum tempo, porque a fome era rigorosa. A saída de Abrão de Neguebe para o Egito se deu pela motivação da escassez, da fome. Aquelas motivações que fazem muitas pessoas tomarem medidas extremadas na vida. Eu posso dizer que na minha família isso já aconteceu. O meu avô era um alagoano que saiu do Nordeste tentando chegar no Sudeste para tentar melhorar de vida. Mas meu avô era um alagoano muito inteligente. Ele, passando por Colatina, ele conheceu uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida. Era minha avó. A minha avó era uma mulher lindíssima, dos olhos verdes, uma pele de pêssego. A minha avó, já bem idosa, tinha as mãos lindas, os dedos, embora tenha sido lavadeira. E aí, quando ele chegou em Colatina, que conheceu a Iaci, ele não quis continuar não, casou com ela. Mas a coisa começou a ficar ruim lá em Colatina, ele mudou-se para Vitória. Sabe aonde ele morava em Vitória? Num lugar que era uma roça, que ninguém dava nada,
que só as pessoas que não tinham casa moravam, chamava-se Mata da Praia. E meu avô mudou-se para cá, e eu tenho até hoje, pastor, o meu avô se tornou carroceiro em Vitória. Vitória já era uma cidade tão avançada que tinha carteira de habilitação para carroceiro. Tinha, eu tenho. Eu já falei que um dia eu queria conversar com um político aqui, porque essa é uma profissão em extinção, para criar a rua do carroceiro ou a praça do carroceiro. Porque nenhuma cidade progrediu sem carroceiro. E o meu avô era carroceiro. E ele com a minha avó tiveram os filhos deles aqui. Só que naquela época, gente, Mata da Praia, minha avó cortava madeira para fazer comida. Não tinha fogão a gás, era fogareiro a lenha. E aí os meus tios começaram a ficar doentes daquelas doenças que matavam crianças. E eles tiveram 10 filhos, 7 morreram aqui. E quando morreu o 7º, o meu avô, para tentar salvar os 3, porque dos 3 sobreviventes, o mais velho já estava com osteomielite, eles se mudaram para o Rio de Janeiro e foram morar na Barreira do Vasco, no Morro do Rio de Janeiro. Quantas pessoas tomam medidas extremas quando a vida não vai bem? Quantas pessoas saem de um lugar para outro quando as coisas não estão indo bem? Abrão saiu de Neguebe para o Egito porque tinha uma fome rigorosa. Porém, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Porque nós não podemos nos mover baseados naquilo que nós estamos sentindo, nas pressões que sofremos, sobretudo se temos um Deus que tem falado conosco e que tem promessas para nós, porque para Abraão a promessa, vai para a terra que eu te mostrarei, porque mesmo no meio daquela escassez, aquele era o lugar para onde o Senhor o havia enviado. Qual o resultado dessa mudança dele para o Egito? E é nesse momento que a vida sai dos trilhos, porque quando ele chega no Egito, ele chega mentindo. Ele manda a mulher dizer, se te perguntarem o que nós somos, diz que você é minha irmã, e quando alguém me perguntar, eu vou dizer que você é minha irmã. E aí ele enriquece na mentira, enriquece na desobediência, ele constrange a sua esposa, colocando diante de uma situação terrível, porque ela foi levada para o palácio de Faraó, como uma das mulheres dele. Ao mudar-se de Neguebe para o Egito, movido por essa circunstância, ele causou males a si mesmo, à sua mulher, e causou males até mesmo àqueles que o acolheram. Quando a vida sai dos trilhos e a gente começa a dar cabeçada, a gente começa a notar que as coisas não vão bem conosco, e nem tampouco com aqueles que estão perto de nós. E aí Abrão se torna persona non grata no Egito. E aí eu tirei algumas lições que, se possível, eu queria que você anotasse, para que você não se esquecesse. A primeira lição que eu aprendi aqui é que a prosperidade não se sobrepõe à integridade. A prosperidade não se sobrepõe à integridade. Ele prosperou mentindo, ele prosperou expondo a sua família, ele prosperou enganando as pessoas que o acolheram. A prosperidade não se sobrepõe à integridade. Segunda lição que eu aprendo aqui é que a gente não pode confundir prosperidade financeira com bênção do Senhor. Porque em Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não acrescenta dor. Às vezes, o custo da prosperidade financeira é uma dor insuportável para nós, para os que estão conosco e para aqueles que nos cercam. Mas quando a bênção é do Senhor, ela não vem com dor, ela vem com alegria, ela vem com paz, ela vem com comunhão, ela vem com distribuição e generosidade. Ela abençoa a nós e quem está perto de nós. A terceira lição que eu aprendi aqui é que quando Abrão desce para o Egito e as coisas começam a dar errado, não restou para ele outra alternativa a não ser voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído.
E é aqui que eu quero gastar mais tempo com vocês nessa noite, das lições que eu aprendi. Aquelas 3 que eu falei são as que estão explícitas e que eu posso dizer que elas são gerais. Mas tem aqui algumas lições que eu aprendi com as cabeçadas e com os recomeços de Abraão, que estão muito conectadas com o filho pródigo. A primeira delas, você pode me ajudar a ler. Pode pular mais 2 slides? Aí, tá bom. Vamos tentar ler juntos, que está no telão. Lição número 1, a busca. Olha só, ao sair de Neguebe para tentar buscar alguma coisa que ele não encontrou em Neguebe, as coisas acabaram saindo mais caras para ele do que se ele tivesse ficado lá e enfrentado aquela seca, aquela escassez que veio para todo mundo. Não há nenhum indicativo no texto que nos diga que quando ele voltou esse período de escassez havia passado. Mas o que eu aprendo aqui é que às vezes a gente quer fugir das dificuldades da vida, das lutas naturais, porque Jesus mesmo falou que no mundo a gente passa por aflições. Às vezes a gente quer fugir delas, a gente quer se distanciar delas, a gente quer fugir daquilo que nos incomoda e acabamos pagando um preço mais caro do que se houvéssemos enfrentado aquele momento difícil. É isso que a gente vai ver lá em Lucas capítulo 15, verso 16. O filho pródigo sai da casa do pai, e lá nessa busca dele, no verso 16, diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele saiu da casa do pai na proposta dessa parábola, porque ele não estava satisfeito com a vida que ali levava, mas a busca dele pela felicidade, a busca dele pela independência, custou mais caro para ele do que se ele tivesse suportado aquele ambiente no qual ele não estava se sentindo confortável. Deixe-me dizer, a gente começa a dar cabeçada na vida, quando começa a fugir das lutas tentando encontrar facilidades. A gente começa a dar cabeçada na vida, porque a gente fica enfraquecido no caráter e na alma, quando não aprende a superar em Deus as dificuldades que se apresentam diante da vida. E aí você começa a tentar escapar das lutas, dos problemas, e aí você começa a dar cabeçada. Quantos entendem do que eu estou falando? Quantos de nós já tentamos fugir de um momento difícil e quando chegamos lá na frente a coisa ficou ainda pior? Mas vamos para uma segunda lição. Se a gente voltar lá para o texto de Gênesis 13, foi aqui que a minha atenção foi de fato capturada por essa história. Por favor, fique atento no que o texto diz. No verso 3 diz assim: ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro. Essa expressão, ela parece que não faz muito sentido aqui dentro, de parar para dar atenção a ela. Mas quando eu parei, eu estava lendo o texto, eu fui dar uma olhadinha no mapa, e a impressão que eu tenho é que Abraão ficou zigue-zagueando. Ao invés de pegar o caminho reto em direção ao lugar de onde ele havia saído, ele ficou zigue-zagueando, porque está dizendo ele foi de um lugar a outro, de um lugar a outro. Você conhece gente que já ficou batendo cabeça num monte de lugar? Você conhece gente que já ficou batendo cabeça num monte de emprego e não parava em trabalho nenhum? Você já conhece gente que ficou batendo cabeça em relacionamento que não parava em relacionamento nenhum? Você já conheceu gente que ficou batendo cabeça de igreja em igreja e não para em igreja nenhuma? Você conhece gente que a vida é um eterno zigue-zaguear? Ela não encontra descanso, ela está sempre aflita, andando de um lado para outro. Abraão, no caminho de volta, o que o texto diz é que ele ficou indo de um lugar para outro.
Sabe, a lição número 2, eu vou pedir para os homens lerem para mim, por gentileza, não querendo abusar dos irmãos, os homens, por favor. Baldeação. Eu não sei se essa palavra baldeação faz muito sentido para nós capixabas. Me desculpem me dizer nós capixabas, porque eu sou cidadão capixaba, eu tenho título de cidadão capixaba, viu, pastor Marcelo? Mas quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem o que é baldeação. Eu morava em Duque de Caxias, e eu estudava em Marechal Hermes. Eu pegava o trem em Caxias e ia até São Cristóvão, e para chegar em Marechal Hermes eu tinha que fazer o quê? Baldeação. Eu saía do trem, atravessava a passarela, ia para outra linha pegar o 13, que era o Deodoro. Alguém aqui conhece esse caminho? Alguém aqui já pegou o 13 Deodoro? Passa lá pelo subúrbio, viu, pastor Marcelo? Era 1h40 de trem. O meu sonho era poder ter dinheiro para ir de ônibus, era mais rápido, mas era pobre de maré, desci, tinha que ir fazendo baldeação. Sabe de uma coisa? Quando a gente quer consertar a nossa vida, quando a gente está cansado de dar cabeçada na vida, quando a gente está cansado de um lugar para outro, quando a gente saiu do ponto A para o ponto B para tentar fugir dos problemas, ou resolver os problemas, ou para encontrar uma situação melhor, ou para encontrar uma condição mais favorável, se as coisas deram erradas, se a gente deu cabeçada, não adianta ficar fazendo atalho ou baldeação. Porque quando a gente lê o texto, diz que ele foi direto para o Egito. O texto não diz que ele saiu de Negueb, indo de um lugar para outro, procurando um lugar melhor, não. O texto diz que ele foi direto para o Egito, mas na volta ele ficou fazendo o quê? Baldeação. Você conhece gente que já deu cabeçada, e está todo arrebentado, está todo machucado, está com a alma ferida. E você está esperando a pessoa que ela se conserte, mas ela está fazendo o quê? Baldeação na busca do conserto. Ela busca aqui, ela busca ali, ela não para em lugar nenhum, ela não aceita um conselho, ela não aceita uma ajuda, ela continua tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Ô querido, querida, não existe atalho para quem deu cabeçada na vida, não existe baldeação para quem deu cabeçada na vida, só existe uma coisa: dar meia volta e caminhar em direção ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Vamos para a lição número 3. Eu vou pedir só às irmãs para lerem a número 3, por favor, por gentileza. Eu volto para o texto, pastor Marcelo. Eu volto para o texto, meus irmãos, e vejo o que acontece com Abraão nesse momento. Ainda no verso 3, diz que quando ele ficou andando de um lugar para outro, até que ele chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Isso está no capítulo 12, verso 8, quando ele está caminhando para Canaã. O texto diz no verso 8 que quando ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, ele armou acampamento ali. E aí nessa busca de voltar, porque as coisas deram errado no Egito, ele deu um monte de cabeçada no Egito, ele vai de um lugar para outro, de repente ele para num lugar que lhe era familiar. Ele para num lugar que era para ele uma referência de uma experiência anterior. Ele havia armado acampamento, e aquele acampamento para ele era casa, e aquele acampamento naquele momento da vida era o seu lar. Sabe, quem já deu cabeçada na vida precisa voltar para um lugar seguro. Precisa voltar para um lugar familiar. Precisa voltar para um lugar um dia onde você se assentou, onde você se estabeleceu, e você reclinou a sua cabeça, e ali você já teve descanso. Porque quem está dando cabeçada na vida não consegue descansar. Porque quem está dando cabeçada na vida não consegue ter um sono bem conciliado.
Mas quando você está querendo consertar a sua vida, voltar para uma referência segura, vai ajudar você a encontrar equilíbrio na sua vida. Vai ajudar você a encontrar descanso para a sua alma que está tão aflita. Veja se é verdade. Vamos voltar de novo para Lucas 15. Me desculpe estar fazendo os irmãos também fazerem essa peregrinação bíblica, mas abra comigo. Lucas 15, 17. Vejam se é verdade o que eu estou falando de Abraão, se não é verdade. Abraão era um homem idoso, mas nós temos um jovem aqui que também deu cabeçada. Olha o que ele diz no verso 17, é a história da parábola. No verso 17, diz assim: caindo em si, ou seja, recobrando o juízo, descobrindo que só tinha dado cabeçada, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho pródigo tinha dado toda a cabeçada. Quando ele decide recobrar o juízo, quando ele cai em si, quando ele toma consciência das cabeçadas, a primeira coisa que ele decide: eu preciso voltar para uma referência segura, e no caso dele a referência segura era a casa do pai. No caso de Abraão, ele encontrou aquele acampamento. No meu caso e no seu, está no Salmo 84, o pardal encontrou casa. A andorinha, um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Nós precisamos encontrar esse lugar de repouso na presença de Deus. Lição número 4, vamos ler todos juntos novamente? Referências seguras geralmente nos levam para perto de Deus e de nossas experiências com Ele. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs, que ao chegar naquela localidade onde ele já havia armado acampamento, o texto vai dizer para mim e para você, que não somente ele encontrou onde ele havia armado acampamento, mas vejam, de novo, o verso 4. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que no caminho de volta, Deus quer dar segurança para a sua alma, mas Ele quer restaurar a tua comunhão com Ele também. Porque para quem está dando cabeçada na vida, vem a culpa, vem o sentimento de menos-valia, vem as acusações na mente, no coração, vem as rejeições de, às vezes, pessoas que nos olham e colocam adjetivos em nós. Mas saiba de uma coisa: se você deu cabeçada na vida, e se você está zigue-zagueando de um lado para outro, Deus quer encontrar você num lugar de descanso e comunhão. Porque no lugar onde você armou o seu acampamento, ali também é lugar de comunhão com Deus. Você precisa não somente de encontrar um lugar seguro, mas você precisa encontrar comunhão com Deus. O filho, em Lucas 15, 18, diz: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Porque para quem está dando cabeçada, deixe-me dizer, não permita que o seu coração endureça. Admita que você errou. Admita que você fez escolhas não muito sábias. E que essas escolhas te levaram a caminhos e situações que não foram boas para você nem para quem te cercava. Mas que hoje é uma boa noite para a gente voltar para um lugar seguro e voltar para a presença de Deus. Voltar para a comunhão com Deus. Por que essa mensagem ela é tão importante para mim? Porque eu estou vivendo um momento pessoal dessa natureza. Sabe, ser crente, ser pastor, ser líder, eu vou falar baixinho para que ninguém nos ouça, não nos isenta de dar cabeçada na vida. O problema é que quanto mais a gente conhece de Deus e da palavra de Deus, mais vergonha a gente tem de admitir que dá cabeçada. Quanto mais as pessoas nos conhecem
pelo cristão que somos, mais difícil é para nós admitirmos as cabeçadas que temos dado na vida. Eu passei dias muito difíceis, tempos atrás. Teve uma situação que eu e Norma chegamos a conversar um com o outro, dizendo assim, a gente achava que já tinha passado pelas maiores dores da nossa vida. Enterrar pai, mãe, mas nada nos doeu tanto quanto uma experiência que nós passamos há tempos atrás, e que me fazia acordar no meio da madrugada sobressaltado, cheio de medo e confusão no coração. Mesmo crendo no Senhor, mesmo sabendo quem eu sou e quem Ele é para mim, a minha alma ficou tão confusa, que se não fosse a graça e a misericórdia dEle, os meus pés teriam resvalado no precipício. Ele me segurou. Mas eu fui numa distância que eu nunca deveria ter ido. E eu digo para vocês que quando a gente dá cabeçada na vida, voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, não é uma tarefa fácil. Mas nós não estamos nela sozinhos. O Senhor é por nós. Ele toma nossa mão, e Ele segura a nossa mão, e Ele nos guia pelo caminho com a sua doce voz. Nesse momento da minha vida, em que eu estou reconstruindo muitas coisas, em que estou retomando posições que nunca deveria ter abdicado delas, eu digo que me identifico muito com Abrão nas suas cabeçadas. Eu digo que me identifico muito com o filho pródigo nas suas cabeçadas. Eu digo para você que não há cabeçada que você tenha dado na vida, que o Senhor não saiba, não entenda, e que não tenha provisão de socorro para você também. O que o texto vai dizer para nós, é que quando Abrão chegou naquele lugar, veja o finalzinho do verso 4. Quando ele chegou naquele lugar onde ele já havia armado acampamento, aonde ele já havia construído um altar, sabe o que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que tal se a gente fizesse isso hoje? Essa é a minha proposta para você. Convidar você para ir no seu Egito onde você está, ou talvez no seu caminho de volta que você está tentando trilhar, mas zigue-zagueando. Eu quero fazer uma proposta para você, para a gente orar junto nessa noite, porque a história de Deus na sua vida não acabou.